Boa tarde e bom dia e boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores e musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto como do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos 3 anos anteriores, 2020 a 2022, e desta quarta temporada, 2023, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Hoje nós temos a honra de receber, hoje, dia 21 de novembro de 2023, o compositor, professor e pesquisador Rodolfo Coelho de Souza, para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa e ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Este programa está sendo gravado no dia 21 de novembro de 2023, com transmissão para o dia 28 de novembro de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo partitura estão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também tem uma versão podcast no Spotify e na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. Eu vou passar agora a palavra ao professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre o Rodolfo e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo, Rodolfo. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todas e todos, em especial professor Rodolfo. Muito obrigado aqui já de antemão por ter aceito o nosso convite e participar aqui, né, do nosso bate-papo. E, como de praxe, eu vou ler então a biografia do nosso convidado, né, para depois entrar na primeira questão, né? Então, o professor Rodolfo Coelho de Souza começou os estudos de instrumento, piano e violão, com 7 anos de idade. Aos 14 anos, iniciou aulas de composição com Olivier Tony, prosseguindo até 1969. Teve aulas de música eletroacústica no estúdio de Conrado Silva e aulas com Cláudio Santoro na UNB. Fez mestrado na ECA, USP, e doutorado na University of Texas at Austin, em 2000. Foi professor na UFPR e atualmente é professor titular na USP. Sua carreira como compositor inicia-se em 1972 no Festival Música Nova de Santos, do qual foi coeditor com Gilberto Mendes, de 84 a 96. Participou de inúmeros festivais no Brasil e no exterior. Sua obra é dedicada a diversos gêneros, como orquestral, câmara e vocal, mas é mais reconhecida pelas peças que misturam instrumentos e sons eletrônicos. Então, mais uma vez, bem-vindo aqui, professor Rodolfo, e gostaria então de introduzir essa primeira pergunta, que é uma incitação, na verdade, para o senhor falar um pouco sobre a sua trajetória, sobretudo falar um pouquinho do início, né? O que te levou, né, para o caminho da música e, sobretudo, da composição, né? A gente, obviamente, tem algumas deixas aqui da sua biografia, né, de um pouco de como foi esse roteiro, né? Mas se você puder adentrar em alguns detalhes, né, a gente ficaria muito feliz. Então, muito obrigado pelo convite, Liduíno e Ian. É um prazer, uma honra estar aqui nesse espaço tão privilegiado. E já tentando responder a sua primeira pergunta, eu vou meio que tirar o corpo dessa pergunta, porque eu não sei bem a resposta, o que me levou para a música, porque eu não tinha um ambiente familiar musical, nem meu pai nem minha mãe tinham nenhuma atividade musical, nenhum gosto especial pela música. Mas eu, muito cedo, pedi para ter aula inicialmente de piano, depois comprei também o violão, estudei violão, cheguei a dar recital tanto de piano quanto de violão,
um pouco mais para frente, não nessa idade, lá com os 18 anos, 17 anos, né? E, mas aos 14 anos caiu a ficha de que eu queria mesmo na música era ser compositor. Não me pergunta de onde que veio esse desejo, o porquê, mas o fato é que existia em São Paulo uma associação da Juventude Musical de São Paulo, dirigida pelo José Luiz Paes Nunes, José Luiz era jornalista do Estado de São Paulo e o jornal dava muita cobertura para as iniciativas dele, e eu frequentava os concertos pedagógicos, didáticos dessa instituição, e me aproximei do Zé Luiz e pedi ao Zé Luiz que me indicasse um professor de composição, justamente, numa dessas reuniões da Juventude Musical. E ele me indicou o Olivier Toni, que nesse momento não tinha nenhum vínculo com... Né, ele era fagotista da Sinfônica Municipal, da Orquestra Sinfônica Municipal, era professor particular de composição. E era da escola Kohlreuter, né? Então a filiação dele era kohlreuteriana, e ele tinha sido professor de alguns compositores em ascensão, como Willy Correia de Oliveira, Gilberto Mendes, especialmente esses dois que estavam ligados ao Festival Música Nova, ao qual eu vim me ligar muitos anos depois, né? As aulas com o Toni eram aulas convencionais, de harmonia, contraponto, né? E foram muito profícuas, mas nesse momento, né, eu tinha, em 69, tinha 17 anos de idade, e não havia curso superior de música em São Paulo. Então, nem havia cogitação de que seguir uma carreira universitária de música, de fazer curso universitário de música, não tinha essa possibilidade. Então, eu escolhi fazer engenharia, sem forçar barra nenhuma, porque eu gostava muito de matemática, física, sempre fui muito interessado nessa outra área do conhecimento, o que não é tão incomum com músicos, compositores. Basta lembrar de Xenakis e de Lidgerry Hiller, enfim, mas a lista é enorme de gente que transitou entre as duas áreas de exatas e artes musicais, né? Então fui fazer engenharia e acabei exercendo engenharia durante 20 e poucos anos, né? Até que em 96 resolvi fazer um doutorado em composição. A época a economia estava péssima, era pós-Collor, pós-plano Collor, com todo aquele congelamento, aquela confusão desgraçada. E aí achei que era um momento propício para ter um break da coisa, mas a minha carreira musical sempre correu em paralelo com a carreira de engenheiro. Era até meio engraçado que os engenheiros não sabiam que eu era músico, os músicos não sabiam que eu era engenheiro. Era assim, eu era um pouco o médico e o monstro. De manhã eu era o médico e à noite eu era o monstro, Mr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Então, tinha uma vida dupla, muito intensa, né? Nas duas áreas. Eu comecei como compositor em 1972, com 20 anos de idade. Naquele ano eu tive minhas 3 primeiras peças compostas anteriormente estreadas, e agora são já 51 anos, então é uma trajetória longuíssima que, para resumir na nossa conversa aqui, vai ser extremamente complicado. Mas, enfim, aí fiz o doutorado, entrei na universidade e aí abandonei a engenharia de vez e nunca mais voltei para aquele mundo do dinheiro. Aí entrei para o mundo das abstrações. Então é isso. Muito bem. Sim. Liduino, só aproveitar aqui um pouco o gancho, né, dele. Na verdade, eu vou misturar um pouco com uma outra questão que você faria mais tarde, mas aproveitar que ele já tocou justamente no ponto, né, sobre, né, a formação em engenharia também, a atuação nesse campo, né, de como que, sobretudo depois desse momento, né, que você entra
no meio, na universidade propriamente, né, como professor e abandona a engenharia como profissão, mas você consegue enxergar com alguma clareza as interferência talvez não seja a palavra adequada, mas as influências, né, que a sua formação, o seu conhecimento nesse outro campo, nessa outra área, como que isso tem influenciado o seu lado composicional ou até seu lado pedagógico também, né, como professor? Entendo. Ok. Como professor, não tanto, mas como compositor, certamente. Porque desde lá do começo, ainda nas aulas do Tony, eu já tentava misturar. E o próprio Tony reconheceu isso, falou: nossa, mas você tem uma cabeça que parece orientada para as exatas e você vê tudo por um lado mais matemático e físico, e ele não conhecia alunos com essa característica. Mas ele estimulou muito essa minha faceta de fazer uma transversalidade, interdisciplinaridade entre conhecimentos de diversas áreas. E exatamente por isso, quando eu fui fazer o doutorado, eu só fui aprovado porque eu tinha essa característica, porque eu não pertencia a nenhuma instituição, a CAPES não poderia me dar a bolsa, foi o CNPq que me deu a bolsa, e o projeto, naquele momento, era computer music, fazer música com computação, o que certamente era uma coisa facilitada para mim, porque minha primeira aula na engenharia foi programação de computação Fortran 1, né, Fortran 1.0, né, estava começando, mainframe, cartão perfurado e tal, e meu primeiro projeto na engenharia foi escrever uma música com computador. Não foi fazer um projeto de engenharia, foi escrever uma música com computador. Ninguém entendeu Então, nada. já estava Né? predestinado esse caminho. Isso. Né? Porque eu já fazia esse tipo de coisa desde o começo lá. Minha cabeça sempre foi essa mistura. E, como professor, isso vai acontecer, vai ter um momento onde isso é mais propício de ter essa parceria mental profícua, né, bem realizada, na Federal do Paraná, onde o curso era de produção sonora. Então, ali eu tive muitos alunos que tinham interesse, né, em problemas tecnológicos. E esses estão muito bem situados no mercado de trabalho, trabalham em música de filme, em estúdios, em composição para música eletroacústica, diretores de produção no Kojak aí da Globo, né, que é o Luiz Fernando Kruzialski, o meu aluno lá, hoje é o bambambam do som aí na Globo. Né? E a lista é enorme de gente que naquele momento se beneficiou dessa interdisciplinaridade até que eu saí de lá por motivos alheios à minha vontade acadêmica. Não tinha nenhum problema com a universidade, mas a vida particular aí me fez voltar para São Paulo, onde minha família estava. Aí entrei na USP, e na USP o projeto é um pouco mais conservador, né? Ensino de instrumento, composição instrumental preferencialmente, música contemporânea, que é uma das minhas principais disciplinas, estruturação. Eu sou professor de teoria e tecnologia, né? Mas a tecnologia é uma disciplinazinha dentro da grade, não tinha como lá no Paraná uma ênfase de toda uma grade voltada a essa especialidade. Então, e é certo que dos meus maiores interesses desde o começo, visto que em 1970 meu primeiro projeto foi escrever música com computador, no primeiro curso de computação da USP que eu tive, isso continua sendo minha obsessão até hoje, né? Em todas as suas variantes possíveis, tanto de escrever com notinha mesmo, né, com composição, como
principalmente a questão da geração do som eletroacústico. Isto é, na música do século XX, a partir do século XX, o interesse dos compositores se volta muito para a questão do som em si, né? Você pega Debussy, você não consegue entender a música do Debussy apenas pela análise das notas. Você tem que entender que a sonoridade para ele é tão importante quanto enfim, a notinha no papel, né? Isto é, a orquestração, ou mesmo quando é música instrumental menos complexa, você tem essas questões de ressonância, de coisa que tem um lado da qualidade sonora que passa a ter uma preponderância muito grande na linguagem. Vamos falar de outros tantos compositores que vão aparecer. O Schoenberg vai falar de Klangenfarben-Melodien, que é exatamente essa ideia da melodia de timbre, isto é, que o timbre é uma variável importante na composição, mesmo que não seja dos impressionistas, mas dos expressionistas também vão ter essa consciência. E a partir do momento que você tem, então, agora ferramentas tecnológicas para implementar esse sonho, né, que, dito pelo Varese, que faz um manifesto, né, do som organizado, né, isto é, a composição não mais como nota, mas como som organizado, e que vai se manifestar pelo interesse pela música, pela percussão, pelos instrumentos de sopro, né? O Varese praticamente não usa mais a grande linguagem romântica das orquestras românticas, que eram predominantemente voltadas para as cordas, para os violinos, teatro e tal, né? Ele vai usar aquilo que era a instrumentação secundária e vai, no final da vida, ter alguma oportunidade em 2 obras de fazer música eletrônica, né? Como Poema Eletrônico e Desertos, onde ele vai lá no estúdio da Philips, em Utrecht, na Holanda, fazer as suas experiências de coisa. Não teve mais chance de continuar, mas ele é um visionário que aponta o caminho exatamente para aquilo que a gente vai fazer na segunda metade. E, aliás, não por acaso, quando eu fui comprar disco, adolescente, né, eu tinha lá meus 15, 16 anos e ganhei meu primeiro dinheirinho, a gente ia então lá na loja de disco importado para comprar disco. Um dos primeiros discos que eu comprei foi Varese, né, que eu não conhecia, mas que, pelo que já tinham me falado do que era, eu falei, é isso daqui que eu quero ouvir. Tenho até hoje o disco, né, aquela capa do Miró, o desenho do Miró, que é fantástico, que tinha todas essas obras que fizeram muito a minha cabeça naquele momento, né? E, não por acaso eu escrevo bastante para percussão e bastante para sopros e eletrônica, né? Então, digamos, se há uma filiação que eu poderia reconhecer no meu estilo, o Varese, muito menos do que os serialistas. Eu nunca fui um compositor muito interessado em música serial schoenbergiana. Não tenho. Tem alguma coisa, eu aprendi, escrevi por dever de ofício com o Tony. Tony ensinava muito contraponto, né? Os exercícios composicionais dele eram escrever invenção, 2 e 3 vozes, depois canção, depois música dodecafônica. Ele, curiosamente, não passava pela... Tinha variação também, desculpe, eu pulei variação, que era canção e depois variação, mas, curiosamente, ele não trabalhava no curso de composição dele as formas fixas, tipo rondó, sonata, isso daí a gente não tinha. Era quer dizer, tinha assim, sabe o que é, mas não era incentivado a fazer a prática disso. Respondi sua pergunta? Perfeito. Perfeito. Acho que sim. Rodolfo, uma curiosidade aqui. Você fala que começou a trabalhar com Fortran. Você já usava o Fortran para produzir o som ou era algorítmico? Não, algoritmo, só composição de nota. Em 70 não tinha nenhuma possibilidade de gerar som com aqueles computadores
dinossauros que ocupavam uma sala inteira, e não tinha nem tempo de processamento para isso, né? Sim, Para sim. você gerar, naquela época, para você gerar 10 segundos de som, você precisaria um certo tempo de coisa que a escola não me dava, a Politécnica não me dava eu nem saberia fazer também, não vou dizer que se me desse eu ia fazer, porque também não saberia fazer. Eu estava escrevendo composição, tipo de Jerry Hiller, de você trabalhar com acaso, né? Porque o Tony incentivava muito. Eu tinha acabado de ter aula com o Tony. O Tony era o homem da vanguarda, né? Então, a gente ouvia falar de Cage, a gente ouvia falar, não só ouvia, mas ouvia as músicas, né? E os processos composicionais, se discutia. A casa do Tony era um ponto de encontro de compositores. Eu conhecia Almeida Prado lá, bem na época que ele ganhou o concurso da Guanabara. Uma das pessoas que ele foi mostrar a obra que ele tinha ganhado foi o Tony, por acaso, um dia que eu estava tendo aula. Então, eu conheci o Zé Antônio lá na casa toda, depois ficou meu amigo e tal, até a morte dele. Trocamos muitas vezes correspondências e encontros, trabalhos, convidei ele diversas vezes para eventos de música nova, Festival de Campos do Jordão, né? Então, o Gilberto Mendes já era da geração do meu pai, ele tinha, a distância de geração era muito grande para eu ter assim, uma amizade mais próxima, né? Mas, assim, a questão de trabalho ele foi extremamente influente na minha vida. Mas assim, essa questão do trabalho com o som eletroacústico, você começou a usar com Sissão, e quando Não, foi? foi antes, foi em 77 com Conrado Silva, música eletroacústica e música eletrônica. Ele tinha um estúdio baseado num sintetizador analógico EMS, que ele tinha trazido de gaiato no avião sem declarar, da Inglaterra, não pagou, não, porque se fosse trazer na coisa, não tinha dinheiro para coisa, mas era uma malinha, ninguém questionou o que era aquela malinha, ele entrou com a malinha, e aquilo foi a base de um estúdio analógico. Aí depois tinha os gravadores, as outras coisas, não, estúdio analógico. E em 77 eu recebi, olha, eu tinha o quê? 25 anos de idade. Eu recebi uma encomenda da Secretaria Estadual de Cultura de escrever uma obra que foi para o conjunto do Benda, né, o Sebastian Benda, que era uma camerata, e eu propus fazer música de câmera com sons eletrônicos. E eu gerei esses sons eletrônicos no estúdio do Conrado, e isso foi tocado em 77, e a partitura foi editada pela Secretaria de Cultura, foi uma das primeiras obras minhas que foram editadas. Então, enfim, minha carreira começa muito cedo, comparando hoje com as dificuldades que são enfrentadas pelos compositores jovens de hoje, eu tive muitas facilidades, né, de começar, e ajudado sempre por essa escola Tony, né, porque ali dentro da Secretaria de Cultura, na época, havia membros representantes dessa escola, coisa que me facilitou a vida, né? Não tenho dúvida disso, né? Mais para frente, eu vou ter contato. Em 78, 79, eu vou para Brasília por um contrato de engenharia, não foi nem por questão de música, mas o Santoro estava fazendo uma linha editorial na editora da Universidade de Brasília de editar partituras. E eu mandei uma peça para flauta e piano preparado, que tinha sido tocada em 73, numa música nova, pelo Jamil Maluf e pelo Toninho Carrasqueira, né? Foram meus amigos que já tinham começado antes disso, antes, em 72, eles já tinham tocado comigo no Supermercado Som e Imagem, foi um show que a gente fez na Fundação Álvares Penteado. Aí eles tocaram a estreia dessa peça na Música Nova, e eu mandei essa peça aí já 5 anos depois, 4 anos depois, mandei para o Santoro para editar, e foi selecionado, foi editado Aí o Santoro viu no carimbo que o remetente era de Brasília,
mandou me chamar, porque ele disse: eu estou precisando de aluno na universidade, não tem aluno no curso de composição, você não quer ser aluno especial? Aí eu falei: quero. Opa, ou se quero. E aí entrei como aluno especial na UNB, não aluno regular, mas porque eu já era formado em engenharia e não ia ter tempo, e estava exercendo lá em engenharia. Fiz subestação de Taguatinga, subestação de Asa Norte, rede de iluminação de Ceilândia. Gente, era uma vida dupla mesmo, não era assim. Né? Enfim, aí Santoro foi uma personalidade extremamente importante dentro da minha formação, porque ele abriu o olho para outros problemas, para mim, especialmente de orquestração. Né? Ele encomendou uma obra que foi que eu escrevi durante o curso, que foi Variações sobre um tema de Claudio Sartori, que ele escolheu o tema dele, de um quarteto dele, para fazer as variações, e essa foi aquilo que eu considero, enfim, esse período com o Santoro foi o período onde eu realmente comecei a compor coisa que prestasse. Tem o trio para piano, violino e violoncelo, essas variações para orquestra e outras obras que... e ali com o Santoro tem uma coisa que pouca gente sabe, eu preciso depois ainda pesquisar melhor isso e escrever sobre isso. Eu descobri que o Santoro estava usando uma versão muito pessoal, preliminar dele, de teoria dos conjuntos para compor. Eu ia na casa dele, via ele, como é que ele estava compondo, ele me explicava, fazendo isso, coisa, e era sempre um pequeno grupo de conjunto de notas que era transposto, variado, para lá, né, mas desordenado, não tinha ordenação serial como a música do decafônico. Ele tinha sido do decafônico, mas agora ele tinha, para se libertar da rigidez serial do serialismo, ele tinha optado agora por usar essas séries curtas e mais desordenadas. E eu passei a fazer isso. E eu falei: opa, achei meu caminho. E é o que eu faço até hoje, né? Interiorizei, publiquei sobre isso. A minha versão particular de como usar o que eu chamo de semelhanças por percorte, né? Isto é, são semelhanças das notas em si, são semelhanças dos intervalos. Né? É o conjunto de intervalos. Não? Então, é uma teoria teoria dos conjuntos de segunda ordem, ligada aos intervalos e não aos pitches, não às notas. Né? Mas isso é a minha versão particular. Na época do Santoro não era isso, podia ser tudo analisado por Alan Forte, que dava certo. Professor, eu queria, antes da gente avançar mais um pouco no outro tema, eu queria voltar um pouco a algumas considerações relacionadas ao uso da tecnologia, né? E, sobretudo, em como isso impactou, né, a sua produção do ponto de vista estético, né? Você, né, relata que, né, um pouco do início, né, dos seus estudos, da sua carreira, com uma utilização, né, da tecnologia que havia na época, que obviamente era extremamente limitada se comparado ao que a gente tem hoje, né, de possibilidade, mas obviamente também o senhor veio como, né, a maioria das pessoas que lidam com música e tecnologia veio também, digamos, se apropriando, né, desses novos recursos, né, que vem surgindo, né, a cada tempo e cada vez com uma velocidade mais intensa, né? A gente tem, sobretudo, a popularização dos home studios, né, final da década de 90, aqui no Brasil mais a partir dos Isso. anos 2000, né, que Isso. foi uma grande facilidade para muita gente. E mais recentemente, assim, obviamente, tem muita coisa que aconteceu, mas mais recentemente a questão da inteligência artificial também, que agora é um grande tema e tal. Mas eu queria, se o senhor pudesse falar um pouquinho de como você enxerga, né, essas novas possibilidades tecnológicas, né, aliadas, né, à composição musical, sobretudo ao campo
né, chamado de composição de música eletroacústica, né, e como que você lida com elas, né? Enfim, é bastante pessoal, mas se você puder dar uma Ok, então, texto sobre isso. posso sim, e eu já aproveito para fazer propaganda. Aqui, eu sou professor na graduação em Ribeirão Preto, né? E na pós-graduação em São Paulo, capital. Mas eu também atuo na pós-graduação da computação, aqui há 5 anos, que eu fui convidado, eles descobriram que eu mexia com computação musical e me convidaram para um mestrado em computação aplicada, que eles têm aqui. Então, eu tenho tido um número interessante de alunos, eu tenho dado aula de inteligência artificial em aplicações musicais, não é só em composição, mas em diversos tipos de aplicação, usando teorias clássicas da inteligência artificial, como cadeia de Markov, com todos os seus algoritmos e coisas semelhantes, né? Também a questão de combinatória, talvez a questão de algoritmos de busca, enfim, uma série de coisas que eu pude desenvolver por interesse próprio, fui desenvolvendo na coisa. E vou, a partir do ano que vem, dar esse curso em São Paulo, na graduação, na pós-graduação em São Paulo. Então, quem quiser assistir lá o meu curso, terças-feiras à tarde, na pós-graduação da ECA, será bem-vindo. Essa é uma área extremamente ainda em aberto, né? A gente tem curiosamente, tem uma tradição muito grande, que você pegar o Jerry Hiller, que eu conheci pessoalmente, trouxe para o Brasil, estreiei a obra dele aqui e tal, né? Quando fui para os Estados Unidos pela primeira vez, em 87, trouxe ele no ano seguinte para cá, enfim, fiquei bastante próximo dele. Tinha uma admiração enorme pela cabeça dele, tinha algumas semelhanças de vida, ele também era engenheiro químico e, enfim, a gente se identificou bastante. Mas ele começa em 58, 59 a fazer essas coisas, quer dizer, lá no começo, bem antes, inclusive, de eu mexer em 70 com a minha primeira brincadeira lá com o Fortran na Poli, ele já tinha feito coisas muito mais complexas que eu não sabia, não tinha como saber, lá na Urbana Champaign, em Illinois. Então, de lá para cá, milhões de coisas foram acontecendo, né? A gente já participei aqui do grupo do Musmate, e a gente tem descoberto coisas fascinantes nessa área, né? Toda uma área que dá para você passar a vida brincando de fazer coisas novas nessa área. E está em aberto ainda, né? Na verdade, é uma área de pesquisa, não é uma área para você apenas aplicar conhecimento consolidado. É uma área que você tem que descobrir os seus caminhos. E por isso é um bom material para um curso de pós-graduação, porque eu entendo pós-graduação como justamente essa passagem do conhecimento adquirido através de projetos de pesquisa para um futuro incerto, porque você não sabe o que vai vir, né? E eu gosto muito de pensar assim. Então, agora, eu costumo aplicar em duas vertentes, né? Na composição com sons eletrônicos, tipo C-Sound. C-Sound é um programa do MIT que incorporou a pesquisa feita pelos laboratórios Bell desde os anos 50, na verdade, que foi coisa quando chegou lá nos anos 80, eles encerraram a pesquisa, porque a pesquisa era para fazer som de celular. A gente hoje não imagina, mas a pesquisa que gerou a música eletrônica computadorizada nos Estados Unidos é a pesquisa que foi bolada, que estava interessada em viabilizar o som digital do celular, né, a comunicação do celular, do Laboratórios Bell, que é a companhia telefônica do Alexander Graham Bell, que é o inventor do telefone, né? Quando eles conseguiram o que eles queriam, repassaram o conhecimento tudo para o MIT. Aí, no MIT, eu visitei o MIT em 87, fui recebido pelo
Ah, Max esqueci o nome dele. Matthews? Max Matthews? Não, não era Max Matthews, era o outro diretor que era mais jovem, e que é o Bambambam, que fez depois no IRCAM o acompanhamento que fez ah, o, o software de acompanhamento de partitura, que faz a Ah, leitura de partitura de coisa. Daqui a pouco eu lembro o nome o dele. Boulanger, não, aqui tem o... Não, Não, não. não, não. Ele é pouco conhecido, não é um nome assim muito famoso. Ah, como compositor não é dos mais interessantes, enfim. Ah, mas ele é interessante que o IRICAN, a gente fala como se fosse uma instituição francesa, mas na verdade toda a tecnologia é americana, do Miller Pouquet, desse que eu estou esquecendo o nome agora, enfim, todas as pesquisas foram chefiadas pelos americanos. A parte francesa é a parte do GRM, não é do IRICAN. E, enfim, eu estava falando disso porque eu estava falando do C-Sound, que então é um programa que foi absorvido pela MIT e que inicialmente era só para mainframe, mas de repente nos anos 90 começou a ser distribuído uma versão mais sintética para computadores pessoais e foi a minha salvação, porque era assim, o meu sonho de consumo, né? Então eu entrei de cabeça nessa coisa e do meu doutorado foi sobre isso, foi sobre diversos processos algorítmicos de geração de som, uma coisa que incluía desde a geração do som em si, né, tipo, falar processo Wave Terrain, que é uma técnica de síntese, né, que eu pesquisei no doutorado, mas envolvia também uma composição algorítmica dentro do Sysal. O Sysal é um programa muito flexível. Você pode incorporar, ele é muito aberto, quase uma linguagem de programação em C. Você pode incorporar todos os princípios de composição aleatória, de geração paramétrica, enfim, o que você quiser, você bota lá dentro e ele faz para você, automaticamente. Então sai não só um som sintético, mas um som sintético por inteligência artificial na composição dele, não só na questão do som. E é isso que eu tenho feito com mais ou menos intensidade, às vezes sem uma preocupação tão grande de ser tão rigoroso assim na questão algorítmica, mas sempre tentando, quando eu faço som eletrônico com instrumentos, eu sempre faço uso de alguma maneira esses sons que vêm da tecnologia digital de computação. Eu não sou muito à la francesa de ficar gravando e transformando, gravando e transformando. Uso também, não estou dizendo, não tenho nada contra, mas geralmente quando eu faço isso, eu importo para dentro do programa e faço as transformações dentro do sistema. Ele também serve muito bem para isso. Ele serve muito bem para fazer música concreta, sem nenhum problema. Isso é para tudo. É extremamente flexível. O diabo é que é uma ferramenta encardida para você aprender. Você leva muito tempo para aprender. Eu levei lá 4 anos nos Estados Unidos estudando. Comecei no primeiro ano, quando eu cheguei, já tive logo no primeiro semestre. Primeiro ano foi um ano que eu passei estudando o C-Sound e foi até o 4º ano tentando dominar essa ferramenta complicada com muitas... e não me considero um especialista, eu ainda acho que eu sou um usuário, né? Comparado com, por exemplo, o Lazzarini, que é um brasileiro que está lá em Dublin, né? Que eu conheço bem, também já tive lá 2 vezes, fiz conferência, fiz concerto lá. Meu concerto mais bem sucedido na vida foi em Dublin, por incrível que pareça. Um concerto de música eletrônica em Dublin, que eu tive uma crítica do Times de Dublin, que foi assim consagradora. Ninguém leu, mas eu fiquei muito contente. Rodolfo, esse Muito tempo bom. nos Estados Unidos, eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco mais filosófica, mas só uma curiosidade. Você estudou com Pinkston ou foi Foi colega do Pinkston. Pinkston? Ah, Russell Não, Pinkston. fui orientando do Pinkston. Pinkston tinha sido orientado, né, do Davidovsky, Mário Davidovsky, que era um argentino, né, um judeu argentino, que se radicou muito cedo lá nos Estados Unidos, fez a carreira toda lá, praticamente nos Estados Unidos. E é engraçado que na primeira visita que eu fiz à Colômbia, era para encontrar o Davidovsky, só que o Davidovsky, ou sei lá, esqueceu da agenda. A agenda era marcada, enfim, essa é uma outra história de uma visita que eu fiz oficialmente. Então,
Mas quem me recebeu foi o Pinkston, que era estudante de pós-graduação dele. Estava terminando o doutorado dele e fizemos uma visita no laboratório, ele me mostrou as coisas e tal. Quem haveria de imaginar que anos depois eu fizesse um application para a Universidade do Texas, e quem me aceitou como orientando foi o Pinkston, que não lembrava de mim lá da visita da Colômbia. Foi eu que tive que contar para ele, que falei, foi você que me... Foi você? Não lembrava mais. Né? Enfim, não foi por causa daquela visita que ele me aceitou, ele aceitou por causa do portfólio de obras que já tinha, obras orquestrais, música de câmara e tal, pela varia, e pelo currículo de engenharia também, que facilitava muito. O curso dele era um curso muito voltado para a tecnologia. Né? Tinha um outro curso dele que era de composição algorítmica, também 1 ano de composição algorítmica. Então ele foi. E o Davidovski vinha todo ano fazer masterclass e ver o progresso dos nossos trabalhos. E do Davidovski é que eu pego assim, a filiação para praticamente ficar um especialista em música instrumental com sons eletrônicos. Né? Eu já tinha feito, desde 77, feito isso, não é que eu comecei ali. Mas ouvindo o Davidovski, vendo a linha dele, vendo como ele fazia, eu me convenci de uma coisa, que o projeto GRM, né, o projeto do Schaeffer, ou mais especificamente, não é nem do Schaeffer, o Acusmonium é do François Bell, né, que foi diretor do GRM, ele que inventou o Acusmonium. Essa ideia de você sentar numa sala e ficar olhando para um monte de alto-falante como se fosse uma orquestra, não funciona para o público. Funciona talvez lá para o francês, mas para o brasileiro pode esquecer. A gente fez isso aqui no Brasil. Todo mundo perguntava quando é que vai começar o concerto. Cadê o concerto? Não, é isso aqui. Não, espera um pouco. Eu vim para ouvir alguma coisa que acontecendo no palco, não um monte de alto-falante. E isso me convenceu, esse tipo de reação no Brasil me convenceu que é muito mais prático. Você bota alguém tocando alguma coisa e faz a relação entre o som ao vivo e o som virtual, né? Aí você cria um espaço metafórico entre a realidade e a virtualidade, que é muito interessante, dá muito mais resultado do que simplesmente. Mas não que eu não tenha feito música acusmática, também fiz diversas obras. Acabei de escrever estreiei no Paraná, uma peça acusmática, mas, enfim, podendo incorporar instrumento. É que, às vezes, o acusmático te dá mais chance de fazer uma coisa pronta, sem depender dos outros, né? Então, essa é a grande vantagem. Às vezes está com pressa, quero fazer uma pesquisa, ver o resultado, aí vira uma... E isso, aliás, nesse momento, o projeto que eu estou envolvido é de uma série de peças chamada Música Virtual, de 1 a não sei quantos, né? Que vão ser exatamente essa coisa do espaço sem o instrumento, né? Espaço virtual mesmo, né? Música acusmática, mas, num certo sentido, uma conciliação entre a escola francesa e a escola alemã da música eletrônica, tentando, via a escola americana do Pinkston, porque algumas coisas que eram proibidas na música francesa, por exemplo, ritmo, não pode ter ritmo, né? Tem que ser só fluxo, né? Por que não pode ter ritmo? Por que não pode ter nota? Né? A minha música eletrônica tem nota, tem ritmo, tem coisa. Então ela se parece às vezes com um pouco de música instrumental, mas ela não precisa ser necessariamente realizada por instrumentos, né? Ela é realizada totalmente com síntese digital. Perfeito. E essa peça recente que você fez foi usando o C-Sound. Você sempre usa o C-Sound, não é? Eu praticamente uso o C-Sound e, às vezes, uso alguns recursos de fora. Não, por exemplo, desculpe, eu sempre uso o Pro Tools junto também, porque a composição final eu faço em Pro Tools. Eu uso o C-Sound para gerar material, certo, mas a organização do material eu sempre faço um acabamento final em Pro Tools, tá? Porque é muito difícil você, no C-Sound, ficar experimentando, joga para cá, joga para lá, esse material aproxima, não sei o quê.
leva muito tempo, né? Você perde muito tempo fazendo isso no C-Sound. Então é mais fácil fazer. Falta uma timeline, né? Assim que você possa visualizar também, né? Exatamente. Muito bem. Eu estou aqui com uma pergunta para fazer no script, mas eu fiquei com outra curiosidade aqui antes. É porque o Rodolfo precisava de umas 3, 4 entrevistas para a gente sugar tudo dele. Rodolfo, quando você faz música mista, você monta primeiro a parte eletrônica, ou você planeja tudo antes, ou você faz a música instrumental? Fala um pouco para a gente aí dessa... Receita do Davidovski e do Pinkston. Faça as duas ao mesmo tempo. Se você fizer uma e depois tentar encaixar a outra, não dá certo. Você tem que ir evoluindo os dois lados, as duas pernas, né? Senão fica capenga, né? Sempre vai ficar manco, né? Se uma perna ficar mais forte que a outra, você vai mancar. Então, essa era a receita da coisa. Então, você tem que ir evoluindo as duas juntas, o que é complicado, né? Porque você não tem um instrumento, então você tem que fazer por simulação. Você simula com MIDI, com sampler, e vai testando enfim, é um processo, e cada peça é um projeto, não tem receita pronta, depende do que você quer fazer naquela peça, mas é sempre assim, eu sempre tem que estar, a imaginação do som eletrônico e do instrumental tem que estar sendo gerada simultaneamente na cabeça, senão não vai acontecer, não vai dar certo. Para integrar as duas, né? Ficarem... né? Exatamente. Senão Elas fica têm duas que ter peças, né? Você fica duas peças, fica uma colagem de coisas incongruentes, né? Então, e isso é o difícil de ensinar. Uma das dificuldades de ensinar esse tipo de peça é que não tem receita pronta, né? Você tem que... É muito experimental. Na base da tentativa e erro. Você vai, você faz, você volta, você faz... Então, toma muito tempo, né? São composições trabalhosas. Isso. Eu tenho um ciclo que chama Bestiário, que são eu andei aí, em anos recentes tendo 2 cachorros, então bicho passou a ser uma certa brincadeira obsessiva minha, né? Um interesse obsessivo pela nossa similaridade com os bichos, que a gente vai descobrindo, a gente se acha tão especial e você descobre que o bicho é tão fascinante também. Enfim, e o bestiário era uma coisa medieval, mas que foi muito reativada pelos colonizadores quando chegaram na América do Sul, enfim, na América, e descobriram os bichos que eles nunca tinham visto lá na Europa, e que associaram imediatamente com os bichos fantásticos das lendas medievais, os dragões da vida, né? E não eram bichos normais. E eu tenho, então, recuperado, tem um livro muito interessante do Viscontoné sobre esses bichos fantásticos, e eu escrevi uma série de 6 peças que, enfim, fazem uma associação. Então, a segunda delas é Salamandra, para flauta e sons eletrônicos, que está na lista para as pessoas ouvirem, né? Recomendo. Essa peça representa muito bem essa minha tendência mais atual, não é uma peça terrivelmente recente, tem uns 10 anos, talvez, 2017, não lembro do ano. 2017, isso. 17, então tá. Isso. Então tem uns 6 anos. E, agora, a peça mais significativa que eu tenho nesse gênero é o Concerto para Computador e Orquestra, que esse é do ano 2000, então essa já tem 23 anos. Foi apresentado na época algumas vezes, foi apresentado no Paraná, foi apresentado em São Paulo, foi apresentado não sei aonde, depois pararam de fazer. Não sei, é uma peça meio complicada de montar, né? Mas tem uma gravação ótima da Orquestra Experimental de Repertório, com o Jamil, que está no YouTube, e essa é a peça mais ambiciosa, porque, gente, é uma trabalheira de muito tempo, né, para gerar todo aquele material orquestral e tal. Essa é uma peça difícil. O ano passado eu escrevi mais uma peça complicada,
que é mais curta, que é Abstrações para Sons Eletrônicos e Orquestra, mas uma orquestra reduzida, que é a orquestra da USUSP, que estava na pandemia e que tinha uma formação mais reduzida, não é uma orquestra sinfônica completa, mas também não é uma orquestra de câmara, tem todos os instrumentos, mas assim, sem um tamanho menor, uma orquestra à la Haydn, né? Assim, uma sinfonia à la Haydn, e que é bastante representativa também do que eu tenho feito experimentalmente nos últimos anos. E aí você incluiu mais duas peças, uma mais antiga, que é a para marimba, né? E essa para coro. Se você quiser falar um pouco dessas duas. Bom, aí são coisas totalmente diferentes. Porque, gente, eu tenho 50 anos de carreira, então tem fase que não acaba mais, tá certo? Eu tenho uma primeira fase que seria serial livre, um serialismo mais atonalismo livre, né? Que misturava a lá Gilberto Mendes, teatro musical, enfim, fazia uma porção de coisas experimentais. E que culmina em 83 com a publicação desse livrinho aqui, que tinha uma fita que Fita ia cassete. Eu junto. quase peguei esse livro aqui, eu tenho na estante esse livro. Então, e que reúne esse período, né? E é quando eu descubro a composição com conjuntos, né? Ainda não está aplicada muito bem aqui, mas eu estou começando. Aí eu vou juntar nos anos seguintes, a partir de uma influência, diversas influências, mas talvez Gilberto Mendes seja maior, com uma estética minimalista, isto é, uma estética de repetição e principalmente de uso de consonância. Que nesse livro aqui, as peças dessa época aqui ainda são fundamentalmente dissonância atonal, né? Aí eu dou uma limpada. Aliás, no livro eu mesmo falo isso. Para o futuro é o seguinte, eu vou dar uma limpada nesse espectro aí, que já cansei dessa coisa excessivamente dark, né, do expressionismo e tal. Eu vou dar uma limpada. Eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer, mas aí aparece o minimalismo e pronto, achei a solução. E aí eu começo a fazer teoria dos conjuntos radical, né? Tudo assim, dá para analisar da primeira à última nota. Aliás, uma colaboradora de pós-doc, a Rita Domingues, acabou de analisar as galáxias para piano e orquestra dessa época de 87, que ela prova que da primeira à última nota ela é uma peça coerente com a teoria dos conjuntos e essa teoria dos coisas. Então, e essa peça ganhou talvez um dos prêmios mais significativos da minha vida, que foi o prêmio que chamava Lei Sarney, mas era o prêmio de incentivo cultural, a primeira lei de incentivo que teve, e era um dinheirinho bom, foi um prêmio interessante no ano seguinte. Quem estreou a obra foi lá em Brasília, o Barbato, Silvio Barbato, que tinha sido meu colega no curso do Santoro, e ele morreu anos depois no acidente da Air France, né? Ele foi aí regente do Teatro Municipal e tal, e o Barbato programou lá em Brasília com o Jeffrey Jacob, porque o americano foi uma encomenda de um pianista americano, essa lei. Enfim, então esse período. E o Diálogos era uma espécie de primeiro ensaio de como fazer isso de maneira absolutamente consistente. É uma outra peça que dá para você analisar, se você quiser, da primeira à última nota, com um tipo de teoria dos conjuntos muito específico, que é essa minha poética minimalista de coisa. Que, quando eu fui para os Estados Unidos, é muito engraçado. Você chega lá, o Liduino deve ter tido essa experiência. Não mostra a peça minimalista dentro da academia que todo mundo torce o nariz. Não pode. Não sei por quê, eles não gostam. Foi muito engraçado. Quando eu fiz o primeiro concerto para o departamento, era obrigado, fazia todo um ritual de você mostrar não era um concerto, uma palestra, mostrando as músicas, né? Mas música inteira, tinha que tocar tudo. Eu escolhi duas peças, uma foi a música do Santoro, as variações do tema do Santoro, que eram
né, pós-seriais, né, mas era basicamente uma música atonal, e Croma, que era uma peça orquestral que soa, nossa, como soa redondão, assim, uma peça virtuosa, vibrante, orquestra cheia e que tem um teclado, um sintetizador de teclado, né? Era a época dos DX7s, então tem de, de, de novidade tem um DX7 na coisa. Eu estava certo que os americanos iam adorar o Chroma, torceram o nariz para o Chroma, porque a linguagem era minimalista, e acharam maravilhoso as variações do Santoro. Fez a minha fama dentro do departamento, com 2 ou 3 professores que vieram me cumprimentar e que ficaram me, até o fim, próximos de mim. Não, o orientador sempre guardou distância, mas o Green, enfim, outros de outra área de teoria, né, o Klein, o Green e tal, todos eles gostaram da peça atonal. O Vai Green é o entender. Douglas Green que você está falando? Não, Douglas Green, eu fui aluno dele. Você foi famoso. Esse é o próprio, usávamos isso daí diariamente, esse, esse livro. Eu uso até hoje na pós-graduação. Na graduação não consigo usar, é muito complexo para usar. Mas o Green, inclusive, tem uma passagem, ele foi extremamente carinhoso comigo, porque eu tinha feito o curso de contraponto, que era um remedial, obrigatório, um remedial para todo mundo, não tinha, você não escapava de ter aula de contraponto com o Green. Mas eu fiz o semestre 1, que era contraponto modal. Quando chegou no contraponto 2, que seria o tonal, ele ficou doente, ficou com câncer de cérebro. E não teve que ser afastado. Foi operado, etc. E tal. Aí voltou. E foi substituído por um professor, e ele veio perguntar para mim como é que tinha sido o curso. Eu era o mais maduro da classe, já mais velho, enfim, né, já coisa. Aí eu falei, olha, foi mais ou menos, porque ele ficava insistindo, por exemplo, que algumas cadências que eu fazia nos exercícios não podia, porque o bar nunca tinha usado. Mas aqui, ó, eu mostrei no cravo bem temperado todas as cadências que o cara me disse que bar nunca tinha usado, estavam lá no cravo bem temperado. Meu ouvido, sem querer, me leva para essas coisas, né? Que a cultura musical entra no ouvido e você fica e fala, tá, imagina que ele não usava, tá aqui, né? E o Green ficou muito chateado, falando, você vai me fazer o seguinte, você vai me passar todos os teus exercícios, eu vou corrigir tudo de novo. Porque ele viu que tinham sido mal corrigidos os exercícios, enfim, aí ele corrigiu e fez recomendações muito interessantes. Muito interessante. Aí sim eu vi o que era um professor realmente experiente em ensino de contraponto. Que aí você vê o tipo de coisa que ele enxerga que você não está enxergando, né? A possibilidade de contraponto inversível e de modulações que você faz de um certo jeito. Ele fala, se você fizer desse outro jeito, fica mais interessante, fica mais... Isso sim era... E ele fez isso doente, né? Tanto que um ano depois ele morreu, né? Mas o cara que teve a generosidade de se interessar por exercícios de um aluno, entendeu? Me marcou muito isso. E eu procuro ter esse mesmo comportamento generoso que o Green teve comigo. Foi uma experiência inesquecível, né? Muito bem. Rodolfo, então, espetacular. Nos aproximamos aí, então, para a parte final. Eu queria que você, para fechar aqui o programa, falasse dos projetos futuros no âmbito da composição, da pesquisa, novas peças que vão ser lançadas, livro, artigos. Fique à vontade aí para fazer um... Liduíno, honestamente, essa é a pergunta mais difícil para mim. Eu sei que eu vou continuar a fazer a música virtual, agora tem aí, porque isso é o projeto do pesquisador do CNPq, eu tenho que dar continuidade, isso aí eu vou ter que cumprir. Mas, ao mesmo tempo, tenho na fila uma dúzia de outros artigos que eu precisava
terminar, escrever, enfim, a prioridade eu não sei qual vai ser. Ah, no ano passado, quando eu fiz 70 anos, a USESP me encomendou música. Era, eu já tive algumas encomendas de USESP para orquestra, né? Mas eu falei, não, dessa vez eu não quero escrever para orquestra, eu quero escrever para o coro da USESP. E aí eu escrevi uma das peças que eu recomendo aí, que é Outros Nós Mesmos, outra vez História dos Bichinhos, porque é o gato, é o cão e é o pássaro, né? Gato, pássaro e cão, né? Com textos muito lindos da Lucy Colin, que já é o terceiro projeto que eu faço com ela, que foi uma colega minha lá da Universidade Federal do Paraná, poetisa, está aposentada agora, mas excelente professora de inglês. E a gente tem o projeto já muito desde aquela época que eu saí de lá, de escrever uma ópera, e a gente tem trabalhado nessa ópera, mas está dando a passo de tartaruga. Vamos ver agora se a gente dá uma acelerada então, música vocal, né? Então, dentro da questão da ópera, e essa peça para coro ensaia um pouco isso, é, como é que dá para recuperar um cantabile dentro da música contemporânea? Isto é, dá para fazer uma música contemporânea que não seja excessivamente conservadora no modo de cantar, mas que tenha um certo interesse, né, de novidade, mas que ao mesmo tempo seja instigante, que não fique, enfim, é isso que eu estou tentando resolver já a duras penas, porque eu não quero fazer uma ópera que seja só recitada. Tá? Tá, já deu isso, não é que não, um monte de gente já testou essa fórmula, né? Então, eu quero fazer mais uma só ópera aqui, ou ópera que seja teatro musical, né, que a maior parte do tempo é teatro, não é ópera. Eu quero fazer uma ópera que canta do começo ao fim, enfim. Eu sou um pouco conservador, viu? É engraçado que essa história de que eu gostar de música de tecnologia parece que eu sou avesso à tradição, muito pelo contrário. Tudo o que eu faço tem um pé muito forte na tradição, né? Muito forte. Isto é, eu tento incorporar os séculos da cultura ocidental que vieram antes de mim e colocar uma pedrinha a mais no topo da montanha e já me dou por satisfeito com isso. Não quero ser o novo Beethoven, nem o novo Wagner, nada disso. Faço meu pedacinho a mais. Já está bom demais. Para quem um dia achou que ia ser o engenheiro que fazia música no fim de semana, hoje poder ter uma dedicação integral à música é uma maravilha de trajetória de vida que é poucos podem ter realizar o que eu pude realizar durante essa minha trajetória. É um privilégio, a palavra que eu estava buscando eu me considero uma pessoa altamente privilegiada. Não que eu não tenha feito muita força para conquistar esses privilégios, eu sempre fiz muita força para que o privilégio não viesse de graça, mas sempre tive retribuição para o esforço feito. O Brasil é um país muito engraçado, que te fecha uma porta, mas abre uma janela que você não imaginava. Então, isso foi assim durante a minha vida toda. Não sei se isso responde a tua pergunta. Respondido. Só para dizer, você tem peça na Bienal agora, nessa Bienal de dezembro, né? É essa peça do ano passado, Outros Nós Mesmos, para coro. É Pra o coro. coral contemporâneo que vai fazer. Se Perfeito. conseguirem fazer, hein, porque a peça é difícil para caramba, e o tempo de ensaio é muito curto. Pois é. Eu não tive nenhuma notícia de se eles estão enfrentando com algum problema a peça. Enfim, selecionaram, vamos ver o que acontece. Muito bom. Então é isso, Ian. Eu acho que a gente se despede agora do público, né? Agradecendo ao Rodolfo pela essa maravilhosa entrevista. E se o Ian quiser falar mais alguma coisa, Então, mas só agradecer também ao Rodolfo, né, pela generosidade, você deu seu tempo para estar aqui conosco. Foi uma entrevista muito produtiva, né? E agradecer também ao público que vai assistir, né, essa gravação no YouTube e deixar um abraço aí para todos, né, e todas.
E podendo fazer minha propaganda final, inscrevam-se no meu canal do YouTube, porque além das 4 peças que eu dei aí, tem outras 30 lá, pelo menos. Tá? Estamos em Perfeito. construção o canal. Tá? Isso. O sininho não vale só para aqui, para o FPR, vale lá também no meu canal do Isso. YouTube. Então, quem clicar no link para assistir o Bestiário, chega lá no seu canal, se inscreve no canal e tem muito mais coisa Isso, lá. isso. A gente Perfeito. pode colocar, inclusive, na O canal descrição dele. nesse vídeo, a gente bota também o canal, né, do professor Perfeito. Rodolfo. Ótimo. Já fica Ótimo. fácil. Tá bom. Tá Perfeito. joia. Então, boa noite. Até logo. Até o Muitíssimo próximo vídeo. obrigado pela oportunidade. Grande abraço.